Questão 33, vamos dar continuidade aqui à nossa resolução das questões aqui da prova de Polícia Penal. Olha só, pessoal. Questão 33. A Constituição Federal regula a relação de nacionalidade das pessoas físicas com o Estado brasileiro. Sobre a disciplina constitucional desse tema, assinale a alternativa correta. Gente, aqui está tratando de uma espécie de direito fundamental, chamado direito à nacionalidade. E o direito à nacionalidade onde é que está, professor, previsto no nosso texto constitucional, ali no artigo 12 e artigo 13 da nossa Constituição. E o que é que eu preciso saber de direito à nacionalidade? Pessoal, direito à nacionalidade vai identificar, todo e qualquer indivíduo que vai ter um vínculo jurídico político com o Estado brasileiro, certo? Um vínculo jurídico político com o Estado. Ah, professor, mas como se dá esse vínculo jurídico político? Ele se dá, pessoal, através de dois processos de aquisição. No Brasil, primeiro que direito à nacionalidade está identificando o povo brasileiro. E no Brasil, nacionais é tanto o brasileiro nato como o brasileiro naturalizado. Lembro vocês que o brasileiro nato ele vai ser reconhecido através de dois critérios, ius solis e ius sanguíneos. Pessoal, ius solis é a regra do reconhecimento do brasileiro nato em relação ao seu nascimento, ou seja, no solo brasileiro. Então, ius solis está relacionado ao critério sobre territorialidade. Já ius sanguíneos é aquele critério, pessoal, por ascendência, ou seja, é porque um brasileiro ou brasileira está fora do Brasil e por ser filho de brasileiro ou brasileira, respeitando alguns critérios constitucionais, também vai ser reconhecido como brasileiro nato. E já brasileiro naturalizado, aí já é outro processo, é outra espécie de nacionais. Os brasileiros naturalizados são aqueles estrangeiros ou apátridas que se encontram no território brasileiro e respeitando alguns critérios também previstos na Constituição, que a gente vai ver daqui a pouco. Também assim, o Estado brasileiro poderá, dentro da sua discricionariedade, conceder a naturalização daquele interessado. Então, direito à nacionalidade é o que, professor? É uma espécie de direito fundamental previsto na nossa Constituição que identifica o nosso povo brasileiro, seja brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Tá ok? Então vamos para a questão, para a gente conseguir encontrar aqui nosso gabarito e encontrar também os erros grosseiros, porque a gente aqui tanto busca a questão correta, mas também se preocupa em trazer para vocês onde estão as pegadinhas, para que vocês visualizem, estudem e façam as revisões. Ok, gente? Olha só. A Constituição Federal regula a relação de nacionalidade das pessoas físicas com o Estado brasileiro. Sobre a disciplina constitucional desse tema, assinale a alternativa correta. Pessoal, presta atenção. São brasileiros natos, entre outros, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Pessoal, a letra A já está totalmente errada. A Constituição deixa claro que o critério ius sanguíneos não precisa que seja os dois brasileiros. A Constituição deixa claro que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro. Então, cuidado com o ou, porque sempre ela vai colocar a conjunção e, dando ideia de adição, dando ideia de que tem que ser brasileiro, seja tanto o pai quanto a mãe, não. A Constituição deixa claro que nasceu no exterior, filho de pai ou, cuidado gente, ou mãe brasileira. Eu preciso que os dois sejam brasileiros? Não preciso não. Pelo menos um sendo brasileiro, eu já vou respeitar o critério sanguíneos, agora respeitar as seguintes condições. E que pelo menos esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E essa é uma das condições de aquisição, de reconhecimento do brasileiro nato. Então, se eu tenho um brasileiro ou brasileira fora do país que está a serviço da República Federativa do Brasil e lá vem a ter uma criança, essa criança vai ser considerada brasileira nata. E por que razão, professor? Porque se o brasileiro ou brasileira está fora do país, a serviço da República Federativa do Brasil, é como eles não estão lá de forma voluntária, mas está cumprindo um compromisso do Estado brasileiro. E por esta razão, o Brasil reconhece que se dará, caso venha a ter uma criança, no momento que essa pessoa está a serviço da República Federativa do Brasil, essa criança também é brasileira nata. Ok, gente? Então, letra A está errada por quê, professor? São brasileiros natos, entre outros, os nascidos do estrangeiro, de pai e mãe brasileira. Cuidado, pessoal, de pai e mãe brasileira, olha o erro aqui, não. Ou
mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço. Eu preciso que os dois estejam a serviço? Também não, ambos não. Pelo menos um deve estar a serviço da República Federativa do Brasil, tá, gente? Letra B. São brasileiros natos, entre outros, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, cuidado com a letra B. São brasileiros natos, entre outros, os nascidos na República Federativa do Brasil. Cuidado, pessoal. Ainda que de pais estrangeiros, sim, desde que este não esteja a serviço de seu país. Aí você pode tomar um susto e dizer assim, poxa, o estrangeiro que está aqui no Brasil, caso venha ter um filho brasileiro nato, pode ser. E a Constituição deixa claro, desde que ele não esteja a serviço do seu país. Entendeu? Então, gabarito já da nossa questão é aqui a letra B. Por quê, professor? Porque aqui é a regra do ius solis. Nasceu na República Federativa do Brasil, é brasileiro nato. Ainda que de pai estrangeiro, sim. Se eu tenho um estrangeiro aqui curtindo um carnaval em Salvador e venha ter um filho, eles estão aqui a serviço do seu país de origem? Não, eles estão de forma voluntária, passando férias, curtindo o carnaval. Caso tenha uma criança, essa criança é brasileira nata. É o que diz, né? Essa assertiva aqui, a letra B, está corretinha, tá, pessoal? Letra C. Olha só. São brasileiros naturalizados, entre outros, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 20 anos... Professor, tem essa regra lá constitucional que o estrangeiro tem que estar aqui há mais de 20 anos na República Federativa do Brasil para ele dar entrada no processo de naturalização? Não, pessoal. O critério de naturalização obedece duas regras. Tem a regra especial e tem a regra extraordinária. Na regra especial é aquela regra que vai tratar, né, dos estrangeiros originários de língua portuguesa. Pessoal, será que originários de língua portuguesa, eu só estou falando filhos de Portugal? Gente, claro que não, né? Cuidado. A questão pode trazer originários de língua portuguesa de outros países, como tem uma língua oficial portuguesa em Angola, Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde, São Tomé. Todos esses países, pessoal, têm como língua oficial língua portuguesa. Então, todo e qualquer originário desses países que falam língua portuguesa, para que eles venham requerer a nacionalidade brasileira, ele precisa passar 1 ano ininterrupto no Brasil e possuir indemnidade moral. Professor, e os estrangeiros dos demais países? Ora, dos demais países obedecem um critério muito mais rigoroso, mas é 20 anos como está aqui na letra C? Não, calma aí. Eles têm que passar 15 anos ininterruptos no Brasil. Atenção, pessoal, então não é 20 anos, seria 15 anos, cuidado. 15 anos ininterruptos no Brasil e não ter cometido qualquer condenação penal. Então, qual o critério para qualquer estrangeiro que não fale língua portuguesa, que se encontra no Brasil requerer a nacionalidade brasileira? São dois. Primeiro, 15 anos ininterruptos no Brasil, mas não ter cometido, pessoal, qualquer condenação penal. Então, cuidado, gente, ó. Olha só os dois requisitos. Requisito de número 1, requisito de número 2. Ah, professor, é para originários de língua portuguesa? Não, aqui é originários ali de todo e qualquer país que não seja ali dos países que falam, né, língua oficial, língua portuguesa, tá, gente? Então, o erro está aqui, ó, 20 anos ininterruptos e sem condenação penal, não. Mudou aqui o ano, está totalmente errada a questão. Questão assertiva de letra D. São brasileiros naturalizados, entre outros, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venha residir no Brasil, na República Federativa, não é isso, gente? E optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Gente, aqui tem vários erros grotescos. Primeiro, essa norma constitucional não está se referindo a brasileiro naturalizado. Essa norma está muito mais para o brasileiro nato, agora do critério ius sanguíneos. Agora, só que loucura! São brasileiros naturalizados, são brasileiros natos, entre outros, os nascidos de um estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. Gente, critério ius sanguíneos, desde que seja registrado em repartição brasileira. Te apresento o seguinte: toda e qualquer pessoa, brasileiro ou brasileira, que se encontra fora do país e lá tem-se uma criança, se não está a serviço da República Federativa do Brasil, a criança pode ser brasileira, professor? Nata, sim, desde que resista em repartição brasileira. Ah, professor, me dá um exemplo. Ou seja, gente, ó, um consulado. Se você leva a criança lá no consulado, seja ele esse consulado brasileiro, e você registrou essa criança lá, se essa criança é filha de pai ou mãe brasileiro, a criança também será brasileira nata.
E atenção, no final vai dizer, ou vinha residir na República Federativa do Brasil e opta em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Falso. Gente, não opta em qualquer tempo, é opta depois de atingir a maioridade. Então, pessoal, se você é brasileiro, está fora do país, lá tem sua criança, você não está a serviço da República Federativa do Brasil. Se você não registrou ela também em repartição brasileira, ainda quer que a criança seja brasileira nata, calma, volta para o Brasil, adquire residência fixa e depois dessa criança atingir a maioridade, gente, em quanto tempo? Qual a idade permitida hoje no Brasil? Que está, você adquire ali os atos da vida civil a partir dos 18 anos, né? Isso assim está, conforme o Código Civil, que a partir dos 18 anos você está apto para exercer os atos, né, da vida civil, ou seja, adquirindo a maioridade. Então a Constituição diz, e optem em qualquer tempo, não, optem depois de atingir a maioridade, você vai lá, né, e opta pela nacionalidade brasileira, você também será um brasileiro nato. E letra E, porque está errado, são brasileiros natos portugueses por aplicação automática da lei federal? Falso demais. Pessoal, existe uma norma, né, no direito constitucional referente à reciprocidade de portugueses com o Brasil. Dá-se o tratamento a português que se encontra no Brasil, o mesmo tratamento que Portugal vai dar a um brasileiro que se encontra em Portugal. Isso é uma lei chamada, uma norma de reciprocidade. O mesmo tratamento que a gente vai dar a um português aqui também dá a um brasileiro que está em Portugal. Mas não é o caso da letra E. Gabarito, novamente, retorno, letra B. Letra B é o nosso gabarito aí da questão 33.